50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 1. A morte de Quinéio Lúcius. 2 meses havia que o imperador e seus áulicos preferidos tinham deixado Roma. Naquele fim de primavera do ano 133, a vida das nossas personagens na capital do Império corria em aparente serenidade. Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paternos a sua vida diuturna, sentindo-se, porém, muito combalida devido às intensas preocupações morais, não somente pela ausência do marido, como pela atitude de Lólio Úrbico, que, vendo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César, redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga, e todavia o conquistador prosseguia implacável nos seus propósitos desvairados, mal suportando o adiantamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Anteriormente, a esposa de Ovídio tinha em Túlia Sevina a amizade de uma irmã carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas. Mas, antes da viagem do César, o tribuno máximo Cunctátor fora designado para uma demorada missão política na Ibéria distante, levando a esposa em sua companhia. Alba Lucínia via-se quase só na sua angústia moral, porquanto não podia revelar aos velhos pais tão extremosos as lágrimas ocultas que do seu coração atormentado. Frequentemente deixava-se ficar horas a fio a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença a encantavam, mas, por maiores que fossem seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Um fato viera a perturbar ainda mais a existência aparentemente tranquila dos nossos amigos, na capital do Império. Quinéio Lúcius adoecera gravemente do coração, o que para os médicos, de um modo geral, era coisa natural atento à idade. Debalde foram empregados elixires e cordiais tisanas e panaceias. O venerável patrício, dia a dia, se mostrava mais debilitado. Entretanto, Quinéio desejava viver ainda um pouco, até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paternal, queria recomendar-lhe o amparo às 2 irmãs Publícia e Márcia, esclarecendo a Euvídio todos os seus desejos. Mas o experiente conhecimento das obrigações políticas forçava-o a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, de acordo com os seus hábitos, não regressaria antes de 1 ano, na melhor das hipóteses. E uma voz íntima lhe dizia que até lá o corpo esgotado deveria baixar, desfeito em cinzas, à paz do sarcófago. Algo triste, nada obstante os valores da sua fé, o venerável ancião alimentava no cérebro meditações graves e profundas acerca da morte. Célia, apenas com as suas visitas, lograva arrancá-lo por algumas horas dos seus dolorosos cismares. Com um sorriso de sincera satisfação, abraçava-se a neta, dirigindo-se ambos para a janela à fronteira do Altibre, e quando a jovem lhe falava da alegria do seu espírito, com o poder orar num local tão belo, Quinéio Lúcius costumava esclarecer: Filha, outrora eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Não podia dispensar as imagens dos deuses, nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à samaritana ao pé do Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio espírito. E o homem, filhinha,
para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e mestra. Conceitos que tais eram expendidos a cada instante nos colóquios com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo o sofrimento em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublime intuição da fé que lhe ampliava a esfera de compreensão, adivinhava que o adorado avô não tardaria muito a ir-se também a caminho do túmulo. Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma carinhosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido, mas ao mesmo tempo rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Num dia de grande abatimento físico, Quinéio Lúcius viu que Márcia abria a porta do quarto de mansinho com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, o filho adotivo que regressava das Gálias. O patrício mandou-o entrar com o seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou-se trêmulo para abraçar o rapaz que, na juventude sadia dos seus 22 anos completos, o apertou também nos braços, quase chorando de alegria. Silano, meu filho, fizeste bem em vir, exclamou serenamente. Mas conta-me, vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes? O rapaz explicou que não, que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo, de quem se sentia muito saudoso, acrescentando os seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse, esclarecendo que o seu comandante nas Galhas, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus-tratos a pretexto de disciplina. Rogava ao seu pai que o protegesse junto das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Quinéio Lúcius ouviu-o com interesse e retrucou: tudo farei na medida dos meus recursos para satisfazer teus justos desejos. Em seguida, meditou profundamente enquanto o filho adotivo lhe notava o grande abatimento físico. Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, Quinéio Lúcius acrescentou: Silano, não desconheces o passado e um dia já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal. Sim, respondeu o rapaz em tom resignado. Conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abnegado como vós, e não maldigo o destino. O ancião levantou-se e, depois de abraçá-lo comovido, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante, deteve os passos vagarosos diante de um cofre de madeira decorado de acanto. Abriu-o cuidadosamente. Dentre os pergaminhos dessa caixa forte, retirou um pequeno medalhão, dirigindo-se ao rapaz com estas palavras: Meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo remontando ao pretérito deves alimentar no íntimo qualquer mágoa em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria aventura. E como se estivesse mergulhando o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa. Quando Márcia te beijou pela primeira vez nesta casa, encontrou sobre o teu peito de recém-nascido este medalhão que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois, fosse qual fosse, terias de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que é chegada a ocasião de te entregar. Diz-me o coração que não viverei muito tempo. Devo estar esgotando os últimos dias de uma existência de cujos erros peço perdão do céu com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tem amplo direito à existência terrestre. Possivelmente viverás em Roma doravante, e é bem possível chegue o momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda-a, pois, contigo.
Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. Meu pai, exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente. Guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal que me faltou nos mais recuados dias da vida. Ambos se abraçaram com ternura, continuando a palestra afetuosa sobre fatos interessantes da província ou da corte. Na mesma noite, o venerável patrício recebeu a visita de Fábio Cornélio, de quem solicitou as providências favoráveis às pretensões do filho adotivo. O censor, muitíssimo sensibilizado em vista das solenes circunstâncias em que o pedido era feito, examinou o assunto com o máximo interesse, de modo que em pouco tempo obtinha a transferência de Silano para Roma, utilizando-lhe os serviços na própria esfera de sua gestão administrativa e fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Considerando o ingresso daquela nova personagem na esfera das suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlia, mas procurou arquivar com cuidado as suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. No lar de Ovídio Lúcius, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que de modo algum se decidia a abandonar as suas criminosas pretensões. Certo dia à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito dos pretorianos, cuja fisionomia torturada demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolheu-se ao interior, enquanto a nobre Patrícia iniciava sua conversação amistosa e digna. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu quase desvairadamente nesses termos: perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar ao imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Será possível que a senhora não me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada no meu espírito com caracteres poderosos e indeléveis. O amor que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Alba Lucínia escutava-lhe as declarações amorosas, tomada de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam. Enceguecido, porém, na sua paixão, o prefeito dos pretorianos continuava: amo-a profundamente e loucamente, de há muito e bem jovem. Tudo tenho feito para esquecê-la em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos. Mas o tempo mais não fez que aumentar essa paixão, que me invade e anula todos os meus bons propósitos. Confio agora na sua magnanimidade e quero guardar no peito mísero uma tênue esperança. Atenda às minhas súplicas, conceda-me um olhar. Sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a. Sua imagem me persegue por toda parte como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibra em minha alma? Ovídio Lúcius não poderia ser nunca o coração destinado ao seu, no que se refere à compreensão e ao amor. Quebremos o arganel das convenções que nos separam, vivamos os anseios de nossa alma, sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Estupefata, Alba Lucínia calava-se, sem atinar com as respostas precisas na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena significativa se verificava. Dirigindo-se distraidamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de Atéria, que, qual sombra, se detinha no corredor à escuta das palavras do prefeito proferidas em voz alta e imprudente.
Acercando-se do local, ouviu também ela as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida de surpresa dolorosa. Apesar de ouvir distintamente quanto o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível uma tal afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Desejou orar antes de tudo, a fim de que seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos. Mas urgia dali afastar a criada, antes que a situação se complicasse, a ponto de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. Atéria, que fazes aqui? Perguntou bondosamente. Vim trazer as flores da patroa, respondeu fingindo despreocupação. Entretanto, temia perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito, que tanto se estimam. A cúmplice de Cláudia Sabina frisou as últimas palavras com tamanha simplicidade que a própria Célia, na santa ingenuidade da sua alma carinhosa, não percebeu qualquer malícia. Está bem, dá-me as flores, eu mesma as entregarei à mamãe. Atéria retirou-se imediatamente para evitar suspeitas, enquanto Célia, colocando as rosas num jarrão da antessala, recolhia-se ao quarto, coração opresso, extravasando na prece sincera as lágrimas dolorosas da sua alma intranquila. O silêncio da mãe a impressionara profundamente. Seria possível que ela amasse aquele homem? Teriam surgido divergências íntimas tão profundas entre seus pais para que uma hecatombe sentimental viesse desabar naquela casa sempre abafejada de afeições tão puras? Não ouvira a palavra materna responder ao conquistador com a energia merecida. Aquele mutismo lhe apavorava o coração. Seria crível que as paixões do mundo houvessem dominado a genitora, tão digna e tão sincera na ausência de seu pai? As mais dolorosas conjecturas lhe povoavam a mente superexcitada e dolorida. Todavia, fez o propósito íntimo de não deixar transparecer as suas próprias dúvidas e inquietações. O coração de filha recusava-se a crer na falência materna, mas mesmo assim raciocinava no seu foro cristão que, se Alba Lucínia prevaricasse algum dia, seria chegado o momento de, como filha, testemunhar-lhe o mais santificado amor com as sublimes demonstrações de uma renúncia suprema. Agasalhando essas disposições, seu espírito carinhoso sentiu-se confortado, relembrando os preciosos ensinamentos de Jesus. No entanto, a esposa de Ovídio, sem que a filha chegasse a ouvir-lhe as palavras indignadas, depois de longa pausa, revidara com energia. Senhor, tenho tolerado sempre os vossos insultos com resignação e caridade, não somente pelos laços que vos ligam a meu pai, como pela expressão de cordialidade entre vós e meu esposo, mas a paciência também tem os seus limites. Onde a vossa dignidade de patrício adquiriu tão baixo nível, inconcebível nos mais vis malfeitores do esquilino, lá no ambiente provinciano nunca supus que em Roma os homens de governo se valessem de suas prerrogativas para humilhar mulheres indefesas com a hediondez de paixões inconfessáveis. Não vos envergonhais da vossa conduta, tentando nodoar a reputação de uma casa honesta e de uma mulher que se honra em cultivar as mais elevadas virtudes domésticas? Em que condições tentais esse crime inaudito? Vossas incríveis declarações na ausência de meu marido valem por vergonhosa traição e a mais torpe das covardias. Atentai bem para o vosso procedimento inacreditável. As portas acolhedoras desta casa, que se abriram constantemente para vos receber como amigo, estão abertas para vos expulsar como a um monstro. De faces incendidas, Alba Lucínia manifestava o seu ânimo resoluto em tão angustiadas circunstâncias. Indignada, apontava a porta ao conquistador, convidando-o a retirar-se. Senhora, é assim que se recebe uma afeição sincera? Resmungou Lólio Úrbico em voz surda. Não conheço o código da prevaricação
e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria, esclareceu a nobre senhora com o heroísmo da sua energia feminina. Ouvindo-a, percebendo-lhe a virtude indomável, o prefeito dos pretorianos abriu a porta para retirar-se, exclamando colérico: há de ouvir-me com mais benevolência noutra ocasião. Tenho paciência inesgotável. E saiu precipitadamente para as sombras da noite, que já se havia fechado sob o céu pardacento. Vendo-se só, a Patrícia deu expansão às lágrimas amargas que se lhe represavam no íntimo. A saudade do marido, as preocupações morais, os insultos do conquistador impiedoso, a falta de um coração amigo que lhe pudesse recolher e compartilhar as amarguras, tudo contribuía para adensar as nuvens que lhe toldavam o raciocínio. Debalde buscou a filha consolá-la em suas angustiosas inquietações. 3 dias passaram amargurados e tristes. Célia podia apenas avaliar a angústia materna, mas não conseguia estabelecer a causa dos seus pesares, sentindo-se ainda atormentada e confusa com as declarações do prefeito. Abstraindo-se, todavia, de qualquer pensamento que pudesse infirmar a dignidade materna, buscou esquecer o assunto, multiplicando os testemunhos carinhosos. Continua.